Oi, ouvinte do Literatura Oral, como é que tá por aí? Eu sou a Sabrina e esta é a parte 4 da leitura comentada de A Falência, romance de Júlia Lopes de Almeida. Eu tô gravando este episódio em 27 de julho de 2024 e no último domingo, dia 21, o Literatura Oral fez 4 anos. Meu muito obrigada para quem incentiva o meu trabalho por aqui, me manda mensagem, me deixa comentário. Meu muito obrigada para os meus atuais 2.000 seguidores. Para quem se inscreve e não se desinscreve depois. Vocês acreditam? Tem uma galera que se inscreve num dia e deixa de ser inscrito no dia seguinte. Assim, me concedem 24 horas como inscritos. É muito tempo livre, né, eu acho. Sério, nos canais que eu me inscrevo porque eu gosto do conteúdo, eu continuo inscrita porque vou receber o conteúdo. E naqueles canais que eu me inscrevo para ajudar as pessoas, que afinal estão trabalhando, estão postando ali um conteúdo de qualidade, merecem, ainda que não seja uma informação que eu queira receber com sempre, né, mas eu nunca mais lembro que eu me inscrevi, né, se é esse o caso, se foi para ajudar, eu nunca mais lembro de ir lá para me desinscrever, imagina. Mas tem gente que faz isso. Bom, se for a tua primeira vez por aqui, te inscreve no canal, de preferência não se desinscreve no dia seguinte. E se já for inscrito, deixa um like, um comentário e compartilha este episódio com quem tu acha que poderá gostar. No último episódio, vimos que Francisco Teodoro aceitou participar de uma especulação com o Inocêncio Braga. Ele estava inseguro sobre aplicar nesse negócio, mas como viu o Braga lendo um artigo de jornal em inglês, traduzindo para ele, achou que o amigo fosse muito inteligente e aplicou logo praticamente todo o seu capital. Agora ele está vendo notícias de baixa do valor do café no mercado internacional e está entrando em parafuso. Vimos também que a Ruth foi passar uns dias com as tias e ficou chocada com o tratamento que elas dispensam à empregada, uma menina preta. Ruth incentiva a Sancha a fugir e no último dia de visita às tias, acorda com a notícia de que Sancha de fato fugiu de madrugada. Vimos que Nina é apaixonada por Mário, que não toma jeito e não quer saber de trabalhar. O Mário, né? Porque a Nina trabalha bastante na casa da tia Camila. Sobre a Nina, deixa eu frisar que ela é feia. Para fazer o roteiro, vocês já sabem, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu pesquiso, estudo bastante sobre a obra e acabo também vendo vídeo de outras pessoas aqui nessa plataforma. E tem uma famosa, pioneira de resenha no YouTube, com mais de 600.000 inscritos no canal dela, que toda vez que eu vejo o vídeo dessa pessoa, ela dá uma informação errada. Claro, não é de propósito. Eu acho que ela lê muito rápido, né? Ela deve ter, assim, uma necessidade de postar com uma certa periodicidade definida lá no canal dela, de repente os patrocinadores determinam isso, e aí ela lê muito rápido e quando vai fazer o vídeo se confunde. Claro que ninguém tá livre de errar, nem eu fazendo esse roteiro e com muito estudo, nem eu tô livre de errar. Eu faço o roteiro, reviso, treviso antes de gravar. Demoro para postar porque eu estou estudando e revisando para entregar o melhor e o mais completo para vocês. E se algum dia sair um erro, comentem aqui no YouTube que eu vou procurar fazer uma errata no próximo episódio ou editar o episódio, enfim. Mas a questão é que eu fui assistir o episódio dessa famosa sobre A Falência e ela diz uma série de equívocos, assim. Por exemplo, ela diz que Nina é uma menina bonita. Não é. E não é porque existe a seguinte frase no romance, abre aspas. Nina não era bonita. Tinha o nariz grosso e alguns sinais alourados na pele pálida. Fecha aspas. Aqui na edição que eu estou usando, essa frase está na página 19. Outro equívoco lá do canal cheio de seguidor. Ela diz que as tias do castelo são solteironas. Pelo menos a tia Joana é viúva. Não tem menção se tia Itelvina também não era uma viúva. Logo, é errado dizer que as duas tias são solteironas. O marido da Joana era um colchoeiro rico que morreu de anasarca. Quer dizer, ele fazia colchão e a nasarca, a doença da qual ele morreu, é um acúmulo de líquidos no corpo. Tem até informação sobre o falecido marido da tia Joana. Ela não é solteirona, não. Ela também diz que a irmã do Rino, Catarina, mora sozinha e se basta. Não, ela mora com a madrasta, ela tem que suportar a madrasta. Se ela se bastasse, ela até poderia morar sozinha, mas não é o caso. A gente não pode fazer nenhuma afirmação com base no achismo, pessoal.
Tem que ir lá no texto encontrar a prova, especialmente para quem está escutando, para se preparar para os vestibulares que estão com a falência na lista de leituras obrigatórias. Isso é só um detalhe, mas é um detalhe que numa questão de VOF, por exemplo, já faz a pessoa marcar a alternativa errada e errar uma questão por uma bobice dessa. Tem gente que às vezes não tem tempo de ler a obra ou não lê a obra por algum motivo, confia no canal que escolheu para estudar. E agora tem todo o conteúdo dos livros indicados em canais do YouTube, né? Confia em um único canal, não vai checar a informação nos outros e perde uma questão. Bom, cada vez eu olho menos esse canal ali dos mais de 600 mil seguidores. E na verdade eu não vou ir mais lá, porque sempre que eu vou lá tem alguma coisa errada. Tem uma informação errada ou muitas sobre um mesmo livro. Para quem estiver se preparando para o vestibular, entre os meus somente 2.000 seguidores, são minoria, mas estão papando a informação mais apurada. O vestibular não tem vaga para todo mundo mesmo, né? É isso, fiquem espertos, não confiem no primeiro canal e não confiem porque um canal tem muito seguidor, que é o que está dando a informação mais correta necessariamente. Às vezes um canal menor, como eu já encontrei também vários canais de professores com imagem, também não é podcast, canais pequenos de professores dando aula com poucos seguidores e com material super caprichado. E aí esses canais grandes, né, que as pessoas às vezes confiam e não vão olhar em outro, dando umas informações aí que podem fazer alguém errar a questão por esse motivo. Mas chega de conversa, vamos à leitura. Lembrando que eu não tô fazendo a leitura na íntegra, eu tô lendo fragmentos mais importantes. Bora lá! Nina e Ruth ficaram sós, muito caladas, ouvindo as moscas voejar sobre os restos açucarados dos pratos. De repente, Nina... Em que é que você está pensando, Ruth? Na Sancha. Que ideia! É que ninguém sabe. Fui eu que disse a Sancha que fugisse. Tive tanta pena dela. Tia Teuvina é má. Batia na negrinha com vara, eu vi. A Sancha nem parecia gente. Suja, desconfiada, que estúpida. Não sei como ela podia aguentar aquela vida. Fui eu que lhe disse que fugisse. E depois que ela fugiu, tenho medo que morra por aí à toa. Que não ache emprego, que se embebede, ou fique embaixo de um bonde. Até sonho com a Sancha, que coisa horrível. Nessa tarde, Camila participava em segredo ao marido que a baronesa da Laje viera declarar-lhe o amor da irmã por Mário e lembrar-lhe que o baile seria uma bela ocasião para a apresentação dos noivos. O negociante olhou boquiaberto para a mulher. Ela disse: eles desejam abreviar essa história, porque o velho quer ir para a Europa. Mas é incrível. Por quê? Por quê? Porque o Meirelles é um homem prático. Não há de querer entregar a filha a um rapaz sem profissão. Isso não pode ser. A Laje está doida. Você é injusto. Mário não tem profissão, mas pode vir a tê-la. Lá vem cantigas. Pois sim, aqui para nós, o rapaz não vale nada. Quem não trabalha, que garantia pode dar à família? Ele é rico. E a Paquita ainda o é mais. Por esse lado, aprovo. O dote dela é bom e a família é excelente. Se o Mário soubesse ser o que sempre desejei, pouco me importaria que se casasse com mulher pobre. São as melhores, trazem a experiência da vida. A experiência da vida é um grande dote. Você fala com Mário? Eu? Eu não. Não concorrerei com o meu conselho para semelhante asneira. Arranjem-se. Que diabo? Ele ainda não tem 20 anos. Fala-lhe tu, se quiseres. Francisco Teodoro passeava pelo quarto com as mãos nos bolsos, fazendo tilintar as chaves. A Laje disse-me também que você entrou em uma grande negociata com Inocêncio. Como soube ela disso? Não sei. Diz que a sua casa vai ser uma das mais fortes aí.
tenho medo, hein? Não é nada, está feito. Pois, senhores, parece incrível, eles querem mesmo o casamento? Então, logo que Mário queira, será coisa para uns 15 dias. O Meirelles deseja levar os noivos consigo. Bem pensado, Paquita teve bom gosto. Muito fresco. Olha, eu lavo daí as minhas mãos. Logo vi, Mário já deve ter chegado, vou falar com ele. Por enquanto é bom não dizer nada a ninguém. A quem o dizes? Teodoro ficou só no quarto, mudando de casaco e de calçado, vagarosamente, consentido no negócio que o preocupava. Como o diabo teria a Laje sabido daquele negócio com o Braga? No seu orgulho de homem saído do nada, aquele gozo material da riqueza enchia-lhe a alma de uma espécie de heroísmo. Em todo esse sentimento de conquista havia a bondosa ingenuidade de ter sabido criar para os seus uma felicidade perfeita. Nunca os filhos saberiam o que era uma infância como fora a sua, desgalhada, errante. Nunca a mulher saberia o que era ter um desejo sem esperança de satisfação. E a todos envolveria sempre o luxo, a abundância e a alegria. Francisco Teodoro recostara-se em uma cadeira do terraço, lendo um jornal da tarde a que pouca atenção prestava. O que estaria a mulher a dizer ao filho? Julgava do seu dever não intervir naquela criançada. Se o fizesse, seria para despersuadir a moça de tal casamento. Conhecia a frivolidade do filho. O que o espantava era o consentimento do intransigente Meirelles. Só explicava aquilo por caduquice, miolo mole. O homem ensandeceu. Ora, dar a filha ao Mário. Resmungava ele de vez em quando, com estupefação, como se fizesse um comentário ao artigo acabado de ler. Nina, que se agitava de um lado para o outro. Vira de relance a tia e o primo embaixo dos tamarineiros e fugira depressa da janela da copa para o terraço, com medo de perceber-lhes nos gestos a expressão exata das palavras que diziam. Adivinhava a verdade, mas temia ouvi-la, porque essa verdade não a magoaria só, ofendê-la-ia também. Era como que um ultraje à sua mocidade outoniça, a sua pobreza e a sua fé no amor. Sentia-se predestinada a ser na vida uma espectadora da aventura alheia, e uma revolta de sentimentos dava-lhe desejos maus. A tia, contra o dever, não amava? Não era amada? Não sacrificava tudo pelo perfume de uma palavra amorosa? Pela loucura divina de um beijo? Aquele livro de paixão, tão imprudentemente aberto diante dos seus olhos, não a fizeram por tantas vezes estremecer de inveja e sonhar com as delícias do amor? Até aí respeitara aquela paixão, sentia-a sincera, fazia-se cega, apiedada daquelas almas felizes. Agora tinha ímpetos de se vingar, de arrancar das mãos do tio o jornal e de gritar-lhe com toda a força a história daqueles amores que a humilhavam, porque entre ela e a tia não era a outra, casada e mãe, mas sim ela, órfã e virgem, quem tinha direito àquela felicidade de amar e de ser amada. Duas borboletas brancas passaram rente a ela, perseguindo-se. Nina fechou os olhos, mas a visão da felicidade alheia lá estava dentro. Qual seria o interesse da tia em casar o Mário? E quando Camila e Mário entraram na sala, ninguém lhes soube ler nas fisionomias uma sombra sequer da verdade. Falavam ambos do baile, como se de outra coisa não tivessem tratado. Foi só à noite que Mila disse no quarto ao marido: o Mário aceita o casamento. Assim como assim, ele não tem mesmo gosto para o comércio. Francisco Teodoro, amolecido pela sua noitada de festa, narrava lealmente ao Meirelles, pai da Paquita, a inaptidão do filho para o trabalho. O Meirelles sorria. Que descansasse, ele encaminharia tudo, e acrescentava: Paquita, com aquele ar de songamonga, é de uma energia de homem, não é de brinquedos. Tem um juízo notável. Eu agora levo-os para a Europa. Faço o Mário observar o movimento das principais praças e na volta você verá, Teodoro, como o seu filho há de trabalhar. Será então tempo de você ceder-lhe o campo. Estava bem. Mário precisava de uma vontade firme que o dominasse e dirigisse. Nem com uma lanterna acesa encontraria coisa tão boa. Paquita seria a salvação do seu filho, a garantia da sua casa comercial, que já não acabaria com ele.
Ele continuaria aquela casa, com tanto trabalho nascida, que teria com ele a mesma firma, a mesma tradição. Seria sempre a Casa Teodoro, feita pela sua ambição, perpetuada na sua descendência. Nina tinha voltado do casamento de Mário e despia-se devagar no seu quarto, com os olhos fixos na luz branca do espelho. Era o fim. E nem por estar tudo consumado se resignava. Para bem dela, os noivos iam nesse mesmo dia para Petrópolis. E de lá só voltariam para bordo de um transatlântico. Como seria doce a Paquita cruzar os mares nos braços do seu amor. Nina desprendeu do corpete as flores de laranjeira que a noiva lhe dera para casar depressa e contemplou-as com ironia. Ia atirá-las ao chão quando alguém bateu à porta. Abriu. Era a Noca, que vinha toda alterada. Nossa Senhora! Quebrou-se o espelho grande no salão. Quem foi que o quebrou? Perguntou Nina para dizer alguma coisa. Ninguém sabe. Veja só que desgraça estará para acontecer. Espelho quebrado, morte ou ruína. No dia seguinte, quando o Dr. Gervásio entrou no jardim de Camila, encontrou-a no terraço, recendente e fresca no seu penhoar marfim pontilhado de ouro. E o casamento de Mário fora um alívio para ambos. Estavam livres daquela testemunha importuna, que tinham de respeitar. Mila bendizia aquele casamento, que a libertava de uma humilhação constante, levando-lhe o filho para as terras do luxo e do prazer. Separando-se, ele ia ser feliz. Que mais poderia desejar um coração de mãe? Foi nesse mesmo dia à tarde que Francisco Teodoro chegou sombrio à casa e, em vez de subir, como de costume, encerrou-se no escritório embaixo. Camila entrou da rua mais tarde, sacudindo-se à pressa pela escada acima. Durante o jantar, só ela falava, muito risonha, recendendo a essência com que Gervásio a pulverizara pouco antes no chalezinho da lagoa, onde escondiam o seu amor. Aquele perfume era como que a alma dele que ela trouxesse consigo. Francisco Teodoro cruzou o talher sem ter comido. — O senhor está doente? Perguntou-lhe Nina. — Não tenho vontade de comer. Mande-me o café ao jardim. Camila contemplou-o. Nada houve nessa tarde que entretivesse Francisco Teodoro. Ele repelia a companhia de toda a gente para ir passear sozinho, lá para o fundo da chácara. Ruth tocou em vão as suas melhores músicas, o pai nem parecia ouvi-las. Na sala de engomar, a Noca comentava a tristeza do patrão, como um fato anunciado pelo desastre do espelho. A coisa está começando, eu não dizia? Quando soou meia-noite, em toda a casa só havia de pé Francisco Teodoro, que folheava ainda no escritório a papelada do Inocêncio Braga. Nessa manhã ele tivera o primeiro toque de alarme num telegrama, que afirmava ter descido o preço do café nos principais mercados. Aflito, com a percepção de um desastre iminente e enorme, abalou logo do armazém para o escritório do Braga, que o recebeu entre duas risadinhas fanhosas, repimpando na sua cadeira de couro. — Que é isso? O senhor é assustadiço. Pois não percebe que isso tudo é jogo? — Não compreendo, balbuciou Francisco Teodoro. — Não compreende porque é um nervoso. Não tem a calma dos grandes espíritos empreendedores. Eu desejaria convencê-lo da certeza dos seus lucros, mas na disposição de espírito em que está, vejo que isso é coisa difícil. Verá que amanhã não teremos notícia alguma. Francisco Teodoro saiu menos torturado, mas à proporção que as horas avançavam, voltava-lhe a inquietação, a ponto de não poder trabalhar. Fugiu para casa e ali encontrou o mesmo desassossego. Atirou seus papéis, leu-os, releu-os, tirou notas e cada vez sentia maior confusão naquele embrulho de problemas, em que todo o seu bom senso naufragava. Inquietava-se com pressentimentos, era muito disso. Afinal, um telegrama isolado, discordando de tudo o que se dizia, podia não ser verdadeiro. Afligiam-no certos zunzuns na cidade. Os boatos são como os corvos, aparecem no ar, atraídos pela podridão oculta. Todavia, forcejava por acreditar nas boas previsões do Braga. O homem era honesto e tinha nas mãos hábeis o fio da trama. O velho Meirelles era de opinião que o telegrama do jornal inserido na véspera era coisa séria, de alarme. Francisco Teodoro engoliu em seco. Não teve coragem para lhe dizer que grande parte do seu capital fora atirado à voragem de uma especulação. Relatou, porém, as palavras do Braga e as suas afirmações.
Não me fale nesse homem, interrompeu o outro com violência. É um especulador sem escrúpulos. Quer mais claro? É um ladrão. Veio de Portugal há coisa de 6 anos, sem vintém, e sabe quanto passou para a Inglaterra em bom metal? Mais de 1000 contos. Francisco Teodoro acenou para o filho com um lenço, pondo naquele adeus toda a sua ternura. Quem lhe diria? Agora, na possibilidade de um desastre, a única pessoa da família que ele via salva era o Mário. Em cima, um empregado informou de que o senhor Inocêncio partira nessa manhã para Petrópolis a negócio urgente. Deixara dito que na volta iria procurá-lo. Francisco Teodoro não conteve um movimento de raiva e saiu tonto, sem cumprimentar ninguém. O ruído, o trabalho, o movimento alegre da rua fizeram-no sentir mais o seu cansaço moral. Ia cabisbaixo quando entrou Negreiros. Deteve-lhe os passos e, quase sem explicação, perguntou-lhe: "Diga-me cá, que opinião faz você do Inocêncio Braga?" O negreiro sorriu, coçou o nariz enorme e sibilou: "Aquilo é um espertalhão, não é bom fiar." "E que me diz você daquele telegrama do jornal de ontem, sobre abaixo do café?" "Que hei de dizer, que anuncia catástrofe para muita gente boa. Sabe o que me consola? É que os Estados Unidos ainda levarão um rombo maior do que nós, não lhe parece?" Que importavam a Francisco Teodoro as falências dos americanos? Ele só tremia pela dele. Era na sua fortuna que estavam condensados todos os bens do universo. Todos os dias era aquilo. Logo pela manhã, Francisco Teodoro saltava da cama com sentido nos telegramas do jornal. Desta vez, como das outras, sofreu o mesmo desapontamento. Lá vinha a notícia de que o café baixava de preço, pouco a pouco, invariavelmente. Sentia-se opresso, como se carregasse nos ombros um fardo muito pesado. Era a primeira vez que atentava na pequena duração da mocidade. A falta da energia dos outros tempos doía-lhe na alma, e as cigarras cantavam, felizes as cigarras, que só têm vida para isso. A Nina foi ter com ele. "O senhor anda muito madrugador. Quer almoçar? Está tudo pronto." Ele puxou pelo relógio. "Sim, posso ir. São quase 9 horas." Entraram. As pequenas puseram-se aos lados do pai, que lhes metia na boca bocadinhos de pão com ovo. "O senhor dá tudo às meninas e não come nada", observou Nina. "Não tenho fome." "Depois fica doente." Engolindo o café de um trago, Francisco Teodoro saiu apressado. Noca foi espiá-lo à janela e veio dizer a Nina que seu Teodoro parecia outro homem. Até mudara de andar. Contemplaram-se as duas. E foi ainda a mulata quem murmurou: "Quem sabe se alguém disse denhar Mila, hein?" Às 11 horas, quando se sentaram à mesa do almoço, já a visão de Teodoro se desvanecera. O Dr. Gervásio perguntou a Mila: "Seu marido está melhor?" "Não sei, anda amofinado. Sentiu muito o casamento de Mário. Ele não quer que se diga que está doente, e efetivamente não está. Não sei o que é aquilo." Nesse dia, Francisco Teodoro não achou um instante de alívio no trabalho. Foi ao escritório do Inocêncio e maçou-o com interrogações, percebendo que o achavam fastidioso e que o evitavam disfarçadamente. Já havia perto de 3 meses que os telegramas anunciavam regularmente, numa proporção de acinte, a baixa do café. E ainda o Inocêncio conservava o seu risinho zombeteiro, de sentido esgarçado, fugitivo. Francisco Teodoro, mais enfurecido nesse dia que nos outros, teve ímpetos de bater-lhe, tal foi a raiva de o ver sorrir. Todavia conteve-se. Quando entrou no seu escritório, o guarda-livros estendeu-lhe um telegrama. A Casa Mendes e Wilson de Santos declarava falência, arrastando na queda grandes capitais de Teodoro. O negociante leu a comunicação em silêncio e, em silêncio, se conservou por algum tempo, branco como a cal, suando em grossas camarinhas, de olhar parado e o papel aberto nas mãos trêmulas. Os empregados do escritório assistiam mudos e contrafeitos àquela cena. O Mota já lá estava, muito amarelo, de olhos encovados, mal escovado, com a gravata torta num colarinho amarrotado, com o triste ar de pobreza relaxada. Também ele percebeu que pairava ali uma grande desgraça e sacudiu piedosamente a cabeça, fixando o rosto transtornado do patrão.
15 dias mais tarde, anunciava-se o fim de tudo. A grande casa Teodoro teve de declarar falência. Na família nada se sabia. O negociante readquirira, nos últimos tempos, uma relativa serenidade. Tinha de se render à praça numa segunda-feira, e exatamente no domingo a sua mesa encheu-se. A família Gomes chegou cedo. Francisco Teodoro esteve longo tempo a olhar, ora para uma filha, ora para outra. Como eram bons aqueles leitos, como era espaçoso aquele quarto, como eram finos aqueles sapatinhos que descansavam vazios sobre o tapete, e como cheiravam bem aquelas sainhas bordadas e aqueles vestidos brancos que estavam ali, atirados para as costas de uma cadeira. E não poderiam crescer assim as suas filhas, com aquele conforto de luxo. Dias depois sairiam do seu palacete e iriam para onde? Que os esperaria a todos. Francisco Teodoro saiu do quarto com um nó na garganta. Como seriam educadas aquelas crianças? As pobres ainda não sabiam nada, nem uma letra, nenhuma. Em vez de subir para seu quarto, onde Camila adormecia, ele acendeu uma vela, apagou o gás da saleta e desceu para o seu escritório, no rés do chão. À 1h da madrugada, Teodoro escrevia ainda. Francisco Teodoro escrevia cartas. Acabada uma, começava outra. Dir-se-ia que as palavras eram todas iguais. A pena corria dando as mesmas voltas e rangendo com força, como se fosse calcada por uns dedos de ferro. Terminada a última, colocou-as em um maço sobre a pasta e encostou-se na larga cadeira, ofegante, com os olhos no vácuo. Esteve largo tempo assim, imóvel. Depois, sem que um único músculo do rosto se lhe contraísse, abriu uma gaveta da secretária, tirou dela um revólver e examinou com atenção. Era uma arma nova, reluzindo ainda as últimas fricções da camurça. O negociante revirou-a entre os dedos, moveu o gatilho, carregou-a e tornou a guardá-la na mesma gaveta, que fechou a chave. Estava ali dentro o descanso, a eterna paz. Tinha ao alcance da mão o esquecimento de tudo. Fechado o gabinete, Francisco Teodoro escreveu longamente ao Meireles e ao Mário, relatando-lhes o desastre, sem lamentações. Fechada a carta, lembrou-se que poderia talvez ter recorrido à laje, mas levantou logo os ombros. Era uma mulher que podia entender de negócios. Demais, as coisas iriam em declive rápido, e um novo empréstimo seria um compromisso irremissível. Melhor fora não se ter lembrado dela. E as tias do castelo? A essas pediria apoio para a família. Ele já nada queria para si. Poucos dias teria de vida. O golpe era muito forte para deixá-lo de pé. Mas a mulher? E as filhas? As cartas expedidas tinham marcado para o dia seguinte, ao meio-dia, a reunião dos credores no armazém, para a verificação do estado da casa. Francisco Teodoro tinha algumas horas diante de si para avisar a família, mas faltava-lhe a coragem. Saiu do escritório mais tarde, fugindo do encontro habitual de um ou outro amigo. Logo no primeiro quarteirão teve um sobressalto. À porta da Casa Torres estava um dos seus credores. Francisco Teodoro corou, teve desejos de ser engolido pela terra e, tocando com os dedos trêmulos na aba do chapéu, esboçou um sorriso e foi andando. Já mal podia caminhar. Um peso horrível nas pernas fazia-o retardar os passos, exatamente quando os queria acelerar. Remexia os beiços como se fosse a falar sozinho. Era a secura, tinha um aperto na garganta, parecia-lhe ter engolido todo o pó das ruas. Tinha andado alguns metros quando esbarrou com o Negreiros. Então, todos bons? Perguntou-lhe o outro com um ar constrangido de quem já fora informado do desastre e não quisesse aludir a ele. Pararam ambos e, chegando-se para a parede, olharam para um cupé particular que roçou na calçada. Dentro ia o Inocêncio, que os viu e os cumprimentou com um adeuzinho de mão. Francisco Teodoro nem tocou no chapéu e murmurou com ódio. Cão! Vai para a Europa, segue diretamente para Londres, no paquete da Nova Zelândia amanhã, com o meu dinheiro. Negreiros engoliu uma palavra qualquer, afagou o nariz e depois, corando um pouco, aproximou-se mais de Teodoro e murmurou. Se precisar de mim, os amigos são para as ocasiões. Francisco Teodoro estremeceu e apertou-lhe a mão com força. Houve nos olhos de ambos como que o brilho passageiro e eloquente de uma lágrima.
Francisco Teodoro tinha medo de chegar a casa. Que lhes diria ele? Que lhes diria? Lembrou-se então do Dr. Gervásio. Seria esse amigo quem se encarregasse de dizer tudo a Mila no dia seguinte, a hora em que ele estivesse com os credores no armazém. No fim, absolutamente no fim. Essa ideia animou. Com o avental atado sobre as rendas do penhoar, Camila executava com a Noca uma receita de doce dada por Dona Inácia, quando a Nina apareceu dizendo: Dr. Gervásio está aí, entrou para a saleta, quer falar com a senhora. Sentindo-lhe os passos, Gervásio foi-lhe ao encontro, mas com ar tão grave e desusado que ela logo o estranhou. Está doente? Eu não, por quê? Você está diferente, que modo? É que eu tenho uma coisa muito grave para te dizer. A mim? Sim. Que é? Ele não respondeu imediatamente. Contemplava em silêncio, segurando-lhe nas mãos como se a estudasse, a ver se lhe podia despedir o golpe em cheio. Mila impacientou-se. É isto. Vocês estão pobres. Teodoro faliu. Camila tornou-se lívida. Houve um longo silêncio. Compreendo a estupefação, mas agora que a verdade está sabida, é preciso coragem, Camila. Como ela continuasse imóvel, ele abalou-a brandamente, repetindo-lhe o nome. Camila, Camila. Julgava-te mais forte, muito mais forte. Olha para mim. Percebe o sentido das minhas palavras. Falir não é morrer. Teu marido não morreu, faliu. É impossível, murmurou ela por fim com uma voz de sonâmbula. Impossível porque a quanta gente tem acontecido mesmo. Vocês mulheres não entendem destas coisas, só conhecem a vida pela superfície, por isso é que têm surpresas com fatos naturalíssimos. Hoje a falência de Teodoro, amanhã será de outro e depois de outro. A série há de ser longa. Um pouco irritado, sem poder esconder um movimento de ciúme, Dr. Gervásio perguntou baixo a Camila, fixando-lhe o rosto inundado. Mas sempre o amaste assim? Não, eu comecei a amá-lo depois que o enganei. É amizade, é uma amizade muito grande. O médico não respondeu, olhava para ela pensativo, e depois de um largo silêncio, enxuga os olhos, é tempo de chamar o resto da família. Ruth e as crianças entraram acompanhadas por Nina e pela Noca, que o Dr. Gervásio quis associar à família, e sobre todos eles a porta foi fechada com precauções para que os criados não percebessem do que se tratava. Dr. Gervásio expôs o fato em poucas palavras, ferindo o assunto sem rodeios. Lia e Raquel não entendiam, embasbacadas para a mãe. As palavras para elas só tinham som, mas não sentido. Ruth ouviu tudo sem pestanejar. Depois beijou a mãe e disse: Não chore, que isso aumentará a aflição de papai. O médico olhou para a menina com assombro e depois voltando-se para Nina. E você, que diz? Nada, espero. E sei que há de esperar com firmeza. Muito bem. Eram 5 horas da tarde e ainda Francisco Teodoro expunha com voz trêmula os negócios da casa aos credores, reunidos no seu escritório. Logo que recebeu o último aperto de mão dos seus credores, Francisco Teodoro refugiou-se no seu gabinete para que não o vissem chorar. Mas as lágrimas que o enchiam não chegaram aos olhos, o coração absorvia-lhe-as todas. Envelhecido, exausto, encostou-se à sua velha secretária, companheira de tantos anos de trabalho, e ali ficou como um viúvo. Francisco Teodoro desceu, olhando para os degraus carcomidos com saudade infinita de todas as vezes que por eles pisara num longo período de 30 anos. No armazém, apertou a mão dos caixeiros, desde o mais ínfimo, e deteve-se a falar com o Joaquim. A hora em que Francisco Teodoro entrou em casa, já havia estrelas no céu. O Dr. Gervásio e as meninas esperavam-no no portão. Logo no jardim, ele sentiu-se abraçado pelas filhas e a Nina com demorada ternura. Desprendendo-se de todos, olhou à roda procurando alguém. Dona Camila adormeceu há pouco, acudiu o médico. Noca está ao pé dela. Francisco Teodoro não respondeu. Sentou-se em um banco com ar de extenuado, com a cabeça pendida para o peito, e depois de uma longa pausa... Está desesperada? Muito contra mim? Não, respondeu o médico. Está resignada. São todos fortes, acredite. Coitadas.
Não diga assim, papai, exclamou Ruth. Não se aflija. Neste mundo, então, só há lugar para os ricos? Bom, só. Uau, havemos de ser muito felizes. Descanse. Imperturbável, Nina servia a todos. Tinham acabado de jantar quando Francisco Teodoro desceu. Obrigado por todos os seus cuidados, doutor. Tenho ainda um favor a pedir-lhe. Venha cá amanhã cedo, às 7 horas da manhã. Será possível? Virei. Nina, não vendo Ruth nas salas, julgou-a recolhida e desceu devagar ao escritório do tio, que achou escrevendo na sua larga secretária. Dá licença, tio Francisco. O negociante encobriu depressa com o braço o papel em que escrevia e respondeu. Pode entrar. E Nina entrou, embaraçada, percebendo o movimento do tio. Que quer você? Quero pedir-lhe um favor. Eu ainda os poderei prestar? Ó, tio Francisco. Diga lá. Tenho vergonha, Nina sentiu impaciência na voz do tio e resolveu-se. Quero pôr em nome de suas filhas a casa que o senhor me deu. Ela é pequena, mas caberemos todos lá, se... Nina corou. O tio contemplou-a em silêncio. Depois, sentindo que as lágrimas lhe corriam em fio pelo rosto, disse: Fez você muito bem dizer-me isso. Eu precisava chorar. Bem vejo que não há só ingratos no mundo. Você é um anjo. Aceito o seu agasalho. Olhe por minhas filhas. Ainda não compreendia como, tendo trabalhado tanto, juntado com tão tremendo esforço em tão largo período de sacrifícios, deixar agora ir tudo por água abaixo em tão curtos dias. Desfazer é fácil. Revoltado contra si, Francisco Teodoro cravou as unhas na calva, chamando-se de leviano e miserável. Como toda a gente se riria da sua falta de senso, a culpa era dele. Deixar-se levar por cantigas com a sua idade e a sua experiência. Sentia ferver-lhe o ódio por todos os amigos que o tinham inebriado com palavras perigosas e fúteis. Então todos chamavam o Inocêncio Braga de honrado, perspicaz e arguto. Agora, depois de tudo feito e perdido, é que o diziam um especulador sem consciência. Mas agora era tarde, estava tudo perdido. Recomeçar a vida? Como? Já nem o próprio exemplo da coragem antiga lhe valia de nada. A energia gastara-se-lhe. Nem o corpo, nem o espírito resistiriam à luta tremenda de recomeçar. Pela primeira vez, Francisco Teodoro percebeu que há na vida uma coisa melhor do que o dinheiro, a mocidade. Com o corpo vergado, o espírito amortecido, ele era o homem extinto, o fantasma do outro, que ficava boiando no passado, desconhecido por todos, só amado pela sua lembrança. Velho, estou velho, pensava ele, já não sirvo para nada. E agora? Para onde há de ir essa gente que eu mesmo habituei a grandezas? Para o sobradinho da Rua da Candelária? Nem isso. Camila naquele tempo contentava-se. Agora já se afez a outra coisa. Camila sem sedas? Não se pode compreender Camila sem sedas. Onde tinha eu a cabeça, miserável? Eu sou um ladrão, roubei a meus filhos. Eu sou um ladrão. A especulação, a fraude, a ganância, a traição e a mentira iriam roendo e corrompendo fortunas e caráteres. Enganados e enganadores seriam todos engolidos conjuntamente pela outra falência, de que a sua era uma das precursoras. No fim, havia de aparecer a justiça, punindo as ambições e as vaidades destes tempos e destes homens doídos, quando depois de tudo consumado, não houvesse nada a refazer, mas tudo a criar. A pulsação do seu sangue alvoroçado dava-lhe a percepção fantástica de que o Brasil seria arrastado vertiginosamente pela maldade de uns, a ignorância de outros e a ambição de todos, em voragens abertas pela política amaldiçoada. Já não culpava o patrício, o Inocêncio Braga, como causa direta da sua ruína. A responsabilidade da sua perda caía em cheio sobre a República, que ele inventivava de criminosa, na alucinação do desespero. Não fosse ele um ignorante, não se teria deixado enfeitiçar por palavras. Era, pois, também certo que a inteligência e a instrução valiam alguma coisa.
O homem nasceu para o trabalho, ele devia voltar para o trabalho. E as forças? Onde estavam elas que as não tinha, que as não sentia? Ah, corpo miserável, corpo miserável! Afogueado, como se tivesse brasas na cabeça, Teodoro procurou a frescura do ar livre e foi encostar-se ao umbral da janela. Fora numa noite assim, de lua clara, que o avô se enforcara numa amendoeira, fugindo, no seu delírio de perseguição, a um inimigo que lhe ia no encalço. Era um camponês rude, o avô. Havia muitos meses antes desse ato que ele andava taciturno, agitado. Depois, que tranquilidade! Francisco Teodoro olhou para a noite. Não lhe bastava o arrependimento, a dor moral, queria o castigo físico, a maceração da carne para completa punição da sua inépcia. Não saber guardar a felicidade depois de ter sabido adquiri-la é sinal de loucura. Ele era um doido, sim, ele era um doido, tal qual o avô, Rio Alto, ele era um doido. Foi então que do fundo do jardim vieram os sons de um violino tocando em surdina. Francisco Teodoro estremeceu, as pernas vergaram-se-lhe. Olhou pasmado para o grande céu tranquilo onde as estrelas palpitavam. Compreendeu. Ruth não quisera perturbar a tristeza da família e fugira com a sua música para fora. Aquela era uma forte, amava o seu ideal mais do que tudo, mais do que a vida. Que reservaria Deus àquela alma de êxtase e de sonho? Os gemidos da música vagavam na noite clara como queixas de anjos invisíveis. Não pareciam vibradas por mãos humanas aquelas notas suavíssimas e repassadas de doçura. Trêmulo, vencido pela comoção, Francisco Teodoro ajoelhou-se e chorou copiosamente. O último benefício era-lhe ministrado pela filha como um sacramento. Nem ele soube quanto tempo durou aquela crise de pranto que o sufocava. Quando Ruth acabou a sua música e ele lhe sentiu os passos leves e apressados na areia, teve ímpetos de chamá-la e cobri-la de beijos. Mais forte, porém, do que o seu amor e a sua ternura foi o medo de enfraquecer. Ele fugiu para dentro, tinha tomado a sua resolução. Cada homem é criado para um fim. O dele tinha sido o de ganhar dinheiro. Ganhara-o, cumprira o seu destino. Não podendo recomeçar, inutilizado para a ação, devia acabar de uma vez. Toda a energia da sua vida se concentraria num movimento único e decisivo. À 1h, Francisco Teodoro levantou-se muito pálido, persignou-se e rezou. Finda a oração, caminhou resolutamente para sua secretária. A bulha dos seus passos firmes abafou um sussurro leve de saias que deslizavam pela escada abaixo. Francisco Teodoro tirou da gaveta o seu revólver, olhou um instante e encostava-o no ouvido quando a mulher apareceu na porta, muda de terror, estendendo-lhe as mãos. Ele cerrou logo os olhos à tentação da vida e apressou o tiro. E toda a casa acordou aos gritos de Camila, que com os braços no ar clamava por socorro. A morte de Francisco Teodoro fez sensação. Amigos e conhecidos acudiram pressurosos à casa da família. Negreiros levou a carteira cheia, pensando em fazer o enterro. A baronesa da Laje ofereceu-se para educar as gêmeas. Chamado de madrugada pelo jardineiro, Dr. Gervásio determinara tudo. O enterro seria conforme disposições do finado, a expensas da sua irmandade. Toda a família soluçava à roda do cadáver. Camila tinha no olhar uma fixidez de loucura. A cena da morte reproduzia-se diante dela, como se uma infinita sucessão de espelhos a refletisse consecutivamente. Culpava-se de ter chegado tarde. Esperara o marido em cima por mais de 2 horas, cuidadosa, com medo que ele fizesse uma loucura, morta por encostar-lhe a cabeça aturdida ao seu peito de mulher enternecida, sentindo que o amava na sua dor mais do que o tinha amado na felicidade. Entretanto, por que só obedecer ao desejo de o ver e só viera procurá-lo no momento justo e inevitável da morte? Se ela tivesse adivinhado, por que não tinha ela obedecido logo ao primeiro impulso de suspeita? No meio de tanta gente, só o Dr. Gervásio a compreendia. Os outros mal acreditavam na sua sinceridade.
Era só gente, mais gente a entrar e a sair, pessoas curiosas da vizinhança que aproveitavam o ensejo para varar os jardins daquela casa de luxo, onde nunca tinham entrado. Ondas negras de povo cruzando-se nas portas, escoando-se pelos corredores, num sussurro de passos e de vozes abafadas. Dona Joana conseguira, pelos seus merecimentos, um padre para encomendação do suicida. Sentada num canto, com as grandes mãos pousadas na seda russa do seu vestido preto, Dona Etelvina considerava na fragilidade humana. Por que morrer aquele homem? Por não ter sabido guardar. O instinto da vida é o egoísmo. Julgara o mais precavido e mais forte. Afinal, era um bobo. Se tivesse o seu dinheiro aferrolhado, acontecer-lhe-ia aquilo? Não, morreria de velho, deixando testamento. Empobrecer, suicidar-se, quem diria? Um português, um homem conservador e acostumado ao trabalho. Ainda o maior crime não estava em suicidar-se, estava em empobrecer, em deixar a família na miséria. Na sociedade há só uma coisa ridícula, a pobreza. Vejam se os jornais inscrevem o nome dos miseráveis que vão para a vala. Dona Etelvina relanceou os olhos pela sala e considerou-lhe o luxo com asco. A seu lado caíam as dobras fartas de um reposteiro de veludo lavrado. Ela apalpou, sentindo com arrepio o pelo do cetim do forro agarrar-lhe a pele áspera dos dedos. E foi por estas e por outras, murmurou ela de si para si. Que fará agora esta gente toda? Talvez contem comigo. Ah, mas eu não posso. Que trabalhem. Para isso Deus lhe deu 5 dedos em cada mão. Só no fim de um mês foi que a família Teodoro tratou de mudar-se. Nina despediu os criados, montou a casa nova com mobílias baratas, leitos de ferro, louças brancas, sem douraduras. Pensava em tudo, traçava planos, sacudia o torpor e a apatia dos que a rodeavam, indagava preços e discutia o valor dos objetos que adquiria. Você dá à própria dor uma forma de felicidade, disse-lhe um dia o médico. É a mulher mais compenetrada dos seus deveres de mulher que eu tenho conhecido. Camila calou-se ainda, procurando gozar mais um minuto o conforto do seu quarto cheiroso. Tinha criado fundas raízes no luxo, não se podia desprender por si, seria preciso que a arrancassem. Ali tudo era bom, a ideia da necessidade, do tacão, acalcanhado, do chapéu feito em casa, do vestido forrado de algodão, irritavam-na até a doença. A pobreza tem morrinha, é suja. Quis lembrar-se do seu quarto de solteira, buscando na humilhação do passado a resignação do futuro. Dormira na mesma alcova que a irmã Sofia. Mal pôde reconstruir na memória o mobiliário barato desse aposento. Na limpeza da casa, Nina encontra em um caixote no porão, entre um sem número de objetos mutilados e antiquíssimos, o chicotinho com que Mário a zurzia nos dias de cólera, quando pequena e magra, ela fazia reboar pelos corredores a sua tosse de cão, que ele abafava, gritando-lhe: "Cala a boca! Cala a boca!" Calar a boca tinha sido todo o seu trabalho na vida. Com um triste sorriso desbotado, Nina separou de todos os objetos destinados para a fogueira aquele chicotinho revelador e profético e guardou-o como relíquia. Para que nascera ela, senão para ser batida? Eram 10 horas quando o carro parou em frente à casa de Nina. Dentro sentiram-se todos opressos, habituados à largueza de um palácio. Parecia-lhes que aqueles tetos e aquelas paredes se apertariam de repente, esmagando-os a todos. O melhor quarto fora arranjado para Mila e as gêmeas. Ruth e Nina dormiriam na mesma alcova, Noca num quarto ao fundo. Nina explicava à tia como determinar as coisas, sujeitando-se a mudá-las se lhe não agradasse a posição delas. Depois não bastava a economia, era preciso trabalhar, fazer pela vida. Conheceram-se pela primeira vez na família as agruras do cálculo, o dever das restrições. Mário escreveu lamentando ter de demorar-se em Paris, retido por uma doença de Paquita, cujo nome repetia em todos os períodos. A verdade é que na família ninguém contava com ele. Noca, pronta em expedientes, arranjou depressa freguesia para engomados. Aquilo aborrecia Camila, que não gostava de ver trouxas de roupa atravancando a casa.
O ferro, a fumaça, os peitilhos das camisas alvejando ao sol aumentavam-lhe o tédio e o mal-estar. A vida pesava-lhe. Uma tarde a mulata entrou com uma novidade. Tinha encontrado uma discípula de violino para Ruth, a filha de um empregado público da vizinhança. Camila opôs-se. Ver a sua pobre filha andar na rua angariando dinheiro alheio? Nunca. Não tinham ainda chegado a tal extremo. Mas, tia Mila, a não ser que Mário lhe dê uma mesada, com que devemos contar? Perguntou Nina, estupefata daquela afirmativa, e acrescentou: o que nós trouxemos, mesmo com economia, não dará para mais de 2 meses. Camila arregalou os olhos, como se só então tivesse a percepção da sua desgraça. Aproveitando a perplexidade da mãe, Ruth convenceu-a de que as lições seriam um meio de a distrair. Já não aguentava aqueles dias sem fim. Levado talvez mais pelo hábito que por outra coisa, Dr. Gervásio continuava na assiduidade antiga. As suas visitas eram mais curtas, feitas de passagem. Evitava, com escrupulosa discrição, os almoços naquele lar pobre e simples. De mais a mais, não podia falar nunca a sós com Mila, naquela casa estreita. Encontrava-a rodeada sempre da família, fechada no seu rigoroso vestido de viúva, muito arredia. Aquelas esquivanças não o atormentavam. Ele sentia que a ia amando com menos amor e mais amizade. Era como uma irmã, necessitada do seu amparo e do seu conselho, que ele não podia deixar de ver todos os dias. E assim se passaram poucos meses, até que chegou um dia em que o olhar de Camila, irradiando, se trocou com o dele num fulgor de desejo. O fogo, abafado pelas cinzas da tristeza, irrompia subitamente, como uma labareda. Ele espantou-se, ela conteve-se envergonhada, e separaram-se ambos inquietos e torturados. Francisco Teodoro era comerciante de café, comprava para exportar. Ele não era fazendeiro de café. Na história real do Brasil, o que aconteceu no final do século XIX foi que os exportadores de café do Rio de Janeiro, assim como seus colegas paulistas, enfrentaram flutuações no mercado internacional. Teve uma flutuação no preço internacional do café. No final do século XIX, a situação dos exportadores de café no Rio de Janeiro era marcada por um declínio relativo na produção e tinha a competitividade em relação a São Paulo. Embora ainda fosse um importante centro de exportação, o esgotamento das terras no Vale do Paraíba, a migração de investimentos e trabalhadores para São Paulo e a influência política crescente dos paulistas na República impactaram negativamente os exportadores de café fluminenses. Talvez por isso no romance Francisco Teodoro seja tão contrário à República. Vocês lembram dele comentar? Ele é um monarquista, né? Bom, final do século XIX, então, era o tempo da política do café com leite, em que São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder federal, São Paulo representando o café e Minas representando o leite. Era a política das oligarquias. Os preços do café eram voláteis e os exportadores fluminenses tinham que lidar com a competição acirrada e os desafios de manter a rentabilidade em um mercado global instável. Os fluminenses e os paulistas também, mas os paulistas estavam se saindo melhor. Apesar dos desafios, os cafeicultores e exportadores do Rio de Janeiro também buscaram se adaptar às novas condições. Houve esforços para melhorar a qualidade do café e explorar novos mercados. No entanto, a capacidade de inovação foi limitada pelas condições de solo e pela concorrência crescente de São Paulo. Com essa desvalorização do preço do café no Rio de Janeiro, no final do século XIX,
Muitos comerciantes devem ter falido mesmo. Talvez Júlia tenha se inspirado para esse romance em algum caso real de suicídio por conta de falência. Portanto, o tema do romance guarda relação com a realidade comercial das últimas décadas do século XIX, início do século XX, no Rio de Janeiro, no que diz respeito à desvalorização do café no mercado internacional. Na leitura de hoje, vimos que, desesperado com a ruína, Francisco Teodoro comete suicídio. Morre sem saber do caso de Camila e nem sequer suspeitar. Ele nunca suspeitou da mulher e sempre teve em Gervásio um amigo fiel à família. Lembrem que ele recorre ao Gervásio para falar as coisas difíceis que ele deveria comunicar à família. Foi assim para dar um puxão de orelha no Mário, lá no início do romance, e no fim pede a esse médico que ele considera amigo dele para dar a notícia da ruína para toda a família. Quer dizer, o Francisco Teodoro era covarde para falar com as pessoas, né? Ele podendo recorrer a alguém para fazer isso por ele, ele recorria. Quando ele já está decidido a se matar, pede que o médico esteja na casa na manhã seguinte, cedinho, para ajudar a família com o abalo que ele sabia que seria o suicídio. Quer dizer, ele não apenas nunca desconfiou do caso, como sempre confiou no Gervásio como um grande amigo. A falência financeira de Francisco Teodoro não está declarada nos primeiros capítulos, apesar de ter ali no título, a gente já sabe que vai ter uma falência em algum momento do romance. A falência mesmo, financeira, só vai acontecer lá no fim, mas os capítulos iniciais nos mostram o caminho que essa falência tomou. Porque a falência é uma construção. Para contar da falência em si, a gente precisa entender como é essa pessoa que construiu um império e perdeu tudo de repente. Os capítulos iniciais, que nos mostram o padrão de vida dessa família, quantas pessoas dependiam desse homem, são importantes para a gente entender o que a falência de Francisco Teodoro representa para ele e por que ele tomou a atitude que tomou no fim. Se o livro começasse contando da falência e do suicídio, bom, seria outra história. O peso da narrativa não estaria na ação desesperada do protagonista e seria uma outra história e não essa aqui que a Júlia Lopes de Almeida quis contar. Tem um certo humor na cena da tia Etelvina pensando no velório do Francisco Teodoro. Ela pensa lá com os botões dela que se ele tivesse sido sovina como ela, não tinha se matado. E que o instinto da vida é o egoísmo. As lições da tia Etelvina para a vida. E que o maior crime dele não estava em suicidar-se, mas em empobrecer. Oh, tia Etelvina, hein? A instrução prática que Francisco Teodoro pediu quando colocou a Nina para estudar valeu na hora de trocar de casa. É ela quem melhor se adapta e quem está preparada para a vida de pobre, até porque ela não era parte da família rica, sempre esteve ali mais como uma empregada do que como sobrinha. A Noca também, e não deixa de ser uma ironia que a família passe a ser sustentada pela Noca engomando roupa. Ela, que alimentava a família quando Camila ainda morava com as tias, e retoma o papel de fazer pelo alimento daquela gente. Mesmo livre, Noca é uma mulher preta que passou a vida cuidando de uma família que deve ter herdado ela como uma ex-escrava ou filha de uma escrava. E Noca tinha na Camila sua família, ainda que a recíproca não fosse verdadeira. A forma como Camila vivia, alienada dos negócios do marido, sem ter se interessado por nenhuma carreira, por desenvolver nenhuma habilidade que pudesse ser um trabalho quando ficou pobre, é uma crítica do romance a essas esposas bibelô que viviam como ornamentos da casa e dependiam totalmente dos maridos. Vocês lembram lá do início do romance que casar foi uma coisa que Francisco Teodoro pensou em fazer quando já tinha conquistado toda a riqueza que ele queria. Era um ornamento para a vida vencedora que ele conseguiu pelo trabalho duro. Casar era a cereja do bolo. E aí ele escolhe uma menina linda e pobre. Lembrem que numa conversa ele comentou que as melhores esposas estão entre as pobres e medíocres.
Quer dizer que a Camila não foi escolhida por inteligente, ou por ele estar apaixonado, ou por querer companhia. Era para fechar com chave de ouro a conquista de bens materiais, como se a esposa fosse mais um bem. Tinha comprado um casarão, fazia sentido adquirir uma esposa. Nesse sentido, eu digo que Camila é uma esposa bibelô, e ela vestiu bem o papel e nunca fez nada além de ser bonita, de ser um enfeite na casa do comerciante. A possível crítica às mulheres bibelô, que não se mexem para aprender algum trabalho, é uma crítica válida para quando desenvolver uma carreira fosse uma opção, como no caso da Camila, que poderia ter sido alguma coisa, porque ela era boa em ludibriar o marido quando queria, para encontrar Gervásio. Antigamente, algumas mulheres até gostariam de ter uma carreira fora do trabalho doméstico, e a gente sabe que isso nem sempre era viável. Tanto porque não existiam naquele tempo muitas carreiras possíveis para as mulheres, muitos empregos em que elas pudessem se colocar. Como também porque a visão que prevalecia na sociedade era de que era errado, de que mulher devia casar, cuidar da casa e dos filhos, e muitos maridos não admitiam as esposas desenvolvendo algum talento que se revertesse em trabalho fora. Mesmo sendo pobres, alguns maridos proibiam. O próprio Francisco Teodoro era super conservador, mas me parece que mostrar como Camila ficou atarantada, sem saber como viver quando perdeu tudo, vale como uma crítica às suas escolhas, à sua certeza de que sempre teria condições e nunca precisaria trabalhar. O que vocês acham? Me contem nos comentários. Por hoje eu fico por aqui. No próximo episódio do Literatura Oral, volto comentando o final do A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Fiquem bem, abraço!